Amanhã. Entrevista do dia. No Brasil, especialistas em gestão corporativa afirmam que negócios gerenciados por famílias são considerados um dos pilares da economia nacional. Por isso, é muito importante falar de sucessão familiar, da importância do planejamento sucessório. Quem está aqui hoje no estúdio da Nova Brasil para falar um pouco sobre isso é o diretor de engenharia da Constroem, o Roberto Dainese. Ele é filho do Reinaldo Roberto Dainese, Beto, ou Betão, como era mais conhecido na cidade, sócio proprietário da construtora, que infelizmente morreu dias atrás. Eu fico um pouco incomodado, porque como seu nome é muito parecido com o do seu pai, dá uma vontade de te chamar de Beto também, e aí dá um bug assim, né? É o pai ou o filho. Como você é mais conhecido? É Roberto, né? Roberto mesmo. Meu pai também era conhecido como Roberto. Embora o primeiro nome fosse Reinaldo, né? Isso, mas era eu Beto. conheci como Reinaldo. Então vamos lá. Roberto, como é que está a gestão da empresa hoje? Vamos começar com a atualidade, depois dessa fatalidade com o seu pai. Sim. Nós na empresa, né, eu estou com meu pai aqui trabalhando com ele há 12 anos, desde 2010. E, na verdade, eu sempre acompanhei, né, o desenvolvimento da empresa, acompanhei ele nas atividades dele desde criança. Né, mas desde 2010 eu estou como engenheiro aí, né, e trabalhando junto efetivamente na empresa. E há uns 4 anos e meio atrás, 5 anos, a gente, juntamente a ele, né, com vontade dele inclusive, desenvolvemos um plano sucessório dentro da empresa, né, justamente para fazer essa transição familiar. Então, isso daí hoje nos ajudou muito, né, claro, essa perda que a gente teve dele, né, ninguém espera uma coisa dessa, mas essa transição que já havia sido feita há 5, 4 anos e meio atrás, isso daí hoje nos dá muita facilidade assim, de continuar o negócio, né? Então eu juntamente com a minha esposa Magnólia, que hoje está na parte administrativa também, então nós estamos assim, com essa parte de sucessão em andamento, que já estava em andamento, nos deu uma segurança para continuar o negócio, o andamento da empresa, né? Vamos só trocar o seu microfone Tá dando um chiado. Ele não tá. E aí a gente já acerta isso. Vê se dá pra Vamos botar lá. Tenta falar novamente, Roberto. Você estava falando, a Magnólia é a sua esposa. Minha esposa, tá? engenheira também, né? E hoje ela fica mais na parte administrativa. Né? Já estava na parte administrativa junto ao meu pai ali. Né? Então, durante esse plano sucessório também. Tem mais alguém além de vocês dois? Hoje na direção? Hoje na direção sou eu e a minha esposa mesmo. Bem, entendi. E você disse que isso então já vinha sendo preparado de alguma forma. Sim. Isso independe de uma fatalidade, porque as empresas, de forma geral, elas têm que se preparar, porque pode acontecer não só uma morte, como ela pode passar por crises, né, crises de reputação, inclusive, uma sabotagem ou mesmo um acidente, e aí a empresa ela tem que seguir. Sim. Né, a tendência não, mas espera-se que ela simplesmente não desapareça por conta de algum dono simplesmente não fazer mais parte do quadro societário. Sim. Então lá atrás, vocês, junto com o seu pai, notaram que chegou a hora de a gente ter esse planejamento. Isso. E aí ele veio sendo preparado. Então, quando ocorreu a morte do seu pai, já estava tudo preparado para que a empresa continuasse e não houvesse nenhum impacto do ponto de vista operacional ou gerencial. Exatamente. Durante todo esse processo, inclusive, a gente já estava à frente de praticamente toda a parte administrativa e operacional da empresa, né? Então, meu pai ele estava na empresa como mais vamos assim dizer, um conselheiro, né? Um conselheiro. Dar um suporte e tal, né? Então, a gente tinha esse apoio dele na parte de conselho. Evidente que ele participava de várias definições também, né? E todas as definições eram feitas, né, junto comigo e com a minha esposa. Então aí chamava a gente, né, qualquer tipo de definição ou qualquer tipo de
escolha que ele teria que fazer, ele sempre chamava a gente para definir juntos, né? Então, assim, a gente já estava numa fase de transição, porém já em atividade, né? A nossa direção, tanto minha quanto da minha esposa, né? Eu no operacional e minha esposa na parte administrativa, né? Roberto, é muito importante que a gente diga isso, porque precisamos agora contextualizar quem não conhece a Constrói, que a construtora é uma das maiores da cidade e constrói imóveis de alto padrão. Sim. E aí ela não pode ser impactada, e a gente sabe que isso ocorre, é um movimento natural do mercado, de as pessoas passarem a se questionar. Puxa, será que vai mudar alguma coisa? Isso de quem faz o investimento, sim, imagine-se de sim, leigos, né? Sim. O fato é, a empresa ela continua na normalidade de gestão e operacional e todos os empreendimentos dela continuam normalmente. Normalmente. Sim. Como é que quantos empreendimentos vocês têm hoje na cidade? Hoje a gente está com 3 empreendimentos em andamento. Em andamento. Pedras Altas. Pedras Altas, Tennessee e o Perfeito. Perfeito. O Perfeito fica lá atrás da Unesp? Na Rua Amazonas. Isso, entre a Rodrigues Alves e a Odonto aqui da cidade. Isso. Perfeito. O Pedras Altas é aqui no Tabajaras, centro, na Tabajaras, esquina com a Bernardino? Isso. É isso? E o Tennessee é na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Entre a Cristiano. A Cristiano ali. Né? Pertinho ali da Cristiano, a outra rua, eu não lembro, é a Sumaré? A Sumaré aqui, aqui né? Desce na Bandeirantes ali, né? Isso. Todos eles de alto padrão. Sim. Isso se a gente não falar de outros aí, como Golden, Guarani. Exatamente. Um punhado, né? Isso. Vocês têm por hábito colocar nomes de estados americanos no início, né? Meu pai ele definiu vários empreendimentos com nomes de cidades mineiras, né? Cidades mineiras. Mariana, São João del Rei, Vila Rica. Enfim, teve vários aí com cidades mineiras, né? Entendi. E depois a gente foi definindo o nome conforme... A definição não tinha uma regra, né? Era uma coisa meio... a gente estudava junto, até eu não fazia parte da empresa. Eu lembro que na hora de definir nomes, ele chamava a gente lá em casa, e eu, minha mãe e ele, e a gente procurava nomes aí para dar para os empreendimentos. Então, na verdade, não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Entendi. Eu me lembro de ter entrevistado o seu pai aqui. Sim. Salvo engano, a Lília me corrija se eu estiver errado, ou você mesmo, caso lembre da situação, no começo do ano, com certeza no primeiro semestre, mas creio que ali no primeiro trimestre, e ele falava que a pandemia, de forma geral, para empreendimentos de alto padrão, foi boa, porque houve uma comercialização. O preço, obviamente, aumentou, como absolutamente tudo, mas que para empreendimentos de alto padrão, a comercialização foi muito boa. Continua assim ou já deu uma diminuída no ritmo? A gente está numa fase boa de procura de imóveis. Sabe? Em 2019, né, foi um momento muito bom, né? A pandemia entrou em 2020, né, mas a procura sempre houve, né? O alto padrão, ele não foi tão afetado assim nessa época por conta de que a família, dentro desse momento de pandemia, ela buscou imóveis que oferecia toda a parte de vivência, aquela área comum completa, aquela coisa toda. A questão do home office foi muito importante, né? Então o alto padrão ele fornece isso, né? Então é onde a pessoa quis, assim, por estar mais em família, aquela questão de restrição para sair, aquela coisa toda, a pessoa pensou num imóvel que agregasse mais valor para dar aquela união familiar e, enfim, uma qualidade melhor de vivência, né? Então o alto padrão ele fornece isso. Então houve sempre uma busca, independente de pandemia ou não, para imóveis desse tipo, né? Não só isso, como fornece também insumos de sustentabilidade, né? Sim. Automação. Isso. Eu me lembro que uma vez seu pai me levou no Golden, sim, quando antes de ser entregue, e me mostrando a possibilidade de automação. Sim. E ele fez algo que eu não tinha visto ainda, que era pegar o celular e você fora do apartamento, a gente lá embaixo, chegando no empreendimento, ele fez uma programação, entrou no aplicativo, clicou um botão, o apartamento ele ligou-se
sozinho. Então ligou o ar-condicionado, ligou cortina, abriu, ligou televisão. E eu cheguei lá, estava tudo ligado, e ele falou, é isso aqui, a automação que nós tratamos, salvo engano, tinha também um sistema de aspirador de pó, que Sim. você plugava a tubulação na parede, não tem aparelho para você ir puxando. Você plugava na parede, onde tem um encaixe, saía limpando e tudo ia para um local, lá numa área de serviço, né, que você só retirava e jogava fora. É um espetáculo. Então existem insumos que agregam muito valor a esse tipo de imóvel. Com né? certeza, com certeza. E esses novos também tem tudo isso. Sim, a parte de automação, inclusive o Golden foi o pioneiro aqui na cidade, né, nessa parte. Hoje, a automação da época do Golden para cá evoluiu muito o sistema. Né? Então, hoje, a gente, em todos os empreendimentos nossos, a gente já deixa toda essa infraestrutura de automação já pronta. Né? Então, o proprietário ele tem uma liberdade de automatizar a unidade dele 100%. Né? Então, parte de iluminação, parte de cortina, climatização, TV, enfim, ele consegue ter isso daí realmente na palma da mão, que seria num tablet, ou até hoje por comando de voz, né? Na época do comando de voz já não estava tão assim na época do Golden, hoje é tudo por voz. Então a pessoa entra no apartamento, ele comanda o apartamento inteiro, apenas dizendo aí os comandos que ele precisa. E hoje tudo isso vocês conseguem mostrar para o cliente lá no showroom, salvo engano, é na Carlos Gomes com a Regente Feijó? Isso, ali na galeria da Inese, né? Sim, lá que fica o seu showroom ou também pode ir na sede da Constrói na Bandeirantes? Não, toda a parte nossa de atendimento comercial é ali na loja Conceito, né? Que fica na galeria, tá? Então ali a gente tem o pessoal do comercial pronto para atender, né? Todos os empreendimentos nossos. Tá? Então a parte comercial toda funciona ali. Entendi. E há projeto para novos lançamentos? Sim, temos projetos já em estudo, né, que já estavam em estudos. Temos projetos também que a gente já está querendo desenvolver, né, sempre na nossa linha mesmo do alto padrão. Né? Entendi. Isso. Embora você diga alto padrão, eu gostaria de voltar ao Perfeito, porque lá ele é salvo engano, um imóvel diferenciado, né? Porque todos os que eu conheço de vocês são muito grandes. São extremamente amplos, Sim. que é muito bacana. Mas o Perfeito, especificamente, ele é menor, né? Então existe também essa opção para o investidor. Sim. O Perfeito aí, temos apartamentos de 72 a 48 metros, né? 2 dormitórios e 1 dormitório, né? Mas a gente chama disso um empreendimento com apartamentos compactos, né? Compactos. Então o que seria isso? É a mesma ideia que a gente põe nos nossos outros empreendimentos maiores, a gente tem no Perfeito, né? Então assim, a nossa questão de acabamento, de tipo de material, de fornecedores que a gente utiliza na obra, isso aí é tudo a mesma linguagem, né? Então o Perfeito ele é simplesmente um apartamento menor, porém ele é um alto padrão. A gente não porque a gente fez um apartamento menor que a gente diminuiu a qualidade construtiva de obra, não. Muito pelo contrário, né? Eu falo que todos os lançamentos, aí, os projetos novos, a gente busca até agregar mais e a melhorar, né? Eu tenho muita a questão da melhoria contínua aí, né? Na minha mente. Então eu acho que todo projeto, todo lançamento, a gente precisa, junto com o lançamento, lançar condições novas aí para o mercado, inovações novas, né, para a gente fornecer aos clientes. Então, independente disso, o Perfeito, que foi o último, né, que a gente lançou, independente de tamanho, ele tem também conceitos aí que nos outros não tinham, né? A questão de vaga para carro elétrico, essas coisas todas aí. Então a gente sempre levando adiante aí nos empreendimentos aí as inovações, né? Olha, muito bom, hein? A Lilian Flores até brilhou o olhinho dela aqui, porque você fala em carro elétrico, em sustentabilidade, nós aqui somos fãs deste conceito. E Lilian Flores, sei que está pensando aí na mobilidade elétrica, sustentabilidade. Tudo isso e na família mais compacta também, né? Às vezes o casal, ele não pretende ter filho tão cedo, ele quer um ambiente menor, né? Sim. Não deixa de ser aconchegante, mas é menor. E ali tem tudo que ele precisa. Então, eu acho que, né, tem famílias maiores e tem as famílias menores. Os jovens hoje, tem pessoas que não querem, por exemplo, casar tão cedo, mas querem morar muito bem, né? Tranquilidade muito bem, não ficam o tempo todo em casa, agora que a gente já voltou da pandemia, né? Fica mais fora, mas quer chegar num lugar totalmente confortável e totalmente pronto, pensado para ele morar da melhor maneira. Eu fico muito contente de ouvir
o Roberto dizer tudo isso, porque dissipa para quem está nos ouvindo a ideia de que algo vai mudar quando ele diz que, cara, faz tempo que a gente vem pensando, vem trabalhando nisso, a empresa está aí com 3 empreendimentos, com lançamentos, ou seja, continua bombando. E uma coisa que eu noto muito na sua fala, você sempre destaca a gestão. Então Sim. vocês têm uma empresa que tem uma gestão extremamente profissionalizada e que não deixa a peteca cair. Sim, exatamente. Durante o plano sucessório, inclusive, foi uma das ideias que a gente teve junto com o meu pai de cada vez mais profissionalizar, né? Porque a empresa é aquilo, ela tem que andar separado dos donos, vamos assim dizer. Né? Então, que foi o caso. Acontece uma fatalidade, a empresa continua, né? Então, a gente tem famílias que dependem da gente diretamente, né, os nossos clientes, fornecedores. Então, assim, a profissionalização é uma coisa muito importante e necessária para a empresa, né? Então, o plano sucessório também foi por conta disso, né? Para a gente profissionalizar a empresa um pouco mais, desvincular da figura do dono, né? Aquela figura que sempre teve, mas, porém, continuando a nossa gestão, né? A gestão familiar dentro da empresa. Tá? Dá para entender por que a Constroem está onde está. Não é por menos. Deixamos de falar algo, você quer complementar, destacar alguma coisa? Podemos deixar também os contatos da Constroem? Sim. Eu acho que eu gostaria de falar do Tennessee, né, que é um prédio que está sendo finalizado agora, sendo entregue. Né? Buscamos também no Tennessee, durante o processo aí de obras, a gente definiu que foi uma mudança que a gente fez e vamos fazer nos demais, aí, provavelmente, os demais projetos. Seria a entrega de toda a área comum já mobiliada e decorada, né? Então, assim, o Tennessee hoje ele vai ser entregue com toda a área comum devidamente mobiliada e decorada. Então, Perfeito. Vamos supor, o cliente que tem esse apartamento lá, ou quem vai adquirir uma unidade lá, ele não vai ter aquela tradicional chamada de capital assim que ele entra no empreendimento, né? E o empreendimento pronto para uso. O que é isso? Academia com equipamento, a parte de mobília toda devidamente colocada. A gente contratou um arquiteto, um escritório de arquitetura para fazer isso, né? Então foi desenvolvido um projeto, definições de acabamentos, a gente fez uma melhoria nos acabamentos da área comum, então ficou uma coisa bem bacana, né? Então essa é uma ideia que a gente teve, que a gente está fazendo, no Tennessee vai ser entregue agora, né, em breve, e nos demais a gente tem essa ideia também de seguir isso adiante, né? Acho que é muito bacana, a gente via nossos projetos sendo entregues acabados, porém não finalizados, assim, finalizados no quesito móveis, decoração, e isso entregava para o condomínio, aquilo ia se estendendo e nunca finalizava isso. Isso é ruim para o condomínio, né? E de certa forma para a gente. O pessoal vai lá ver o apartamento, chega lá, está tudo vazio, aquela área comum meio faltando coisas, né? Faltando essa parte de mobília, de decoração. Então foi uma coisa que chamou a atenção e a gente agregou isso no Tennessee. Já chega querendo ficar. Sim, só uma referência para quem está nos ouvindo e de repente não se localizou. Meus filhos têm uma referência muito forte do Tennessee, que foi aquele Papai Noel inflável que vocês colocavam, né? Não me lembro a última vez, lá no último andar, então colocava um inflável como se ele tivesse aparecendo ali só uma parte, só o busto dele, né? Sim. É aquele prédio, para quem se lembra disso, porque chamava muita atenção em Araçatuba, na região central, e aí você via um Papai Noel gigantesco saindo de dentro do edifício, não é? Sim. Aquele é o Tennessee. Foi isso daí. Muito bem. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Sucesso a você e a sua família nos empreendimentos. Amém. E a gente fica aqui à disposição para quando houver aí informação relevante do mercado imobiliário de alto padrão em Araçatuba. Estou à disposição, quando puder ajudar, conta com a minha presença aqui, tá? E agradeço também a todos os ouvintes aí.